No meu você chegou e resolveu ficar pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Pa pa para pa pa para pa. Ei, vamos lá. Agora sim, agora alinhou aqui a internet, alinhou tudo direitinho. Boa noite, povo, salve, salve. A galera que não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, está chegando aqui nessa terça-feira para comer alguma coisa, beber alguma coisa no Container Mall e está encontrando esse quarteto aqui hoje no palco. Nós somos, eu sou Laís, é ótimo. Ney Moreira, Ele psicólogo. Tá cansado, gente, é isso. Eu sou Ney Moreira, psicólogo, especialista em análise do comportamento. Essa aqui é a minha colega. Isso foi um ato falho. Meu nome é Laís Dourado. Aqui do nosso lado esquerdo, esse casal maravilhoso, grandes amigos, grandes parceiros que toparam essa empreitada conosco. Procura aí no Instagram, Danva. A Dama e o Vagabundo. Procura aí, @Danva_, você vai conhecer o trabalho deles hoje à noite, eles que vão estar aqui. Para você que está caindo de paraquedas aqui hoje à noite, toda terça-feira de 15 em 15 dias, essa dupla se reúne sempre com um convidado musical para a gente falar sobre as mentiras que nos contaram ao longo da nossa história de vida sobre sexo. Mas a gente vai tem umas palavras que a gente segura, né, Laís? Que a gente tem que segurar algumas coisas, por enquanto, né, por causa do horário. Veja bem. É impossível. Veja bem. E a nossa ideia é trocar ideia, bater papo mesmo sobre isso. Dessa vez eu não vim sozinho. Eu trouxe minha produtora de volta aqui, Lúria Sarraf. Vem cá, Lúria, para a galera te conhecer. Lúria vai estar com um microfonezinho sem fio aí no meio da galera. E ela que vai fazer as entrevistas, bater papo. Se você tiver dúvida, chama ela, que ela vai falar com você. Quero tá bom? Conversar com você. Abre aí, Diego, o microfone de Lúria. Libera aí, DJ. Eu vou ser o Serginho Groisman, né? Aqui, Isso. doutora Laura Miller. E aqui, a nossa repórter de campo, Lúria Serraf. Chegou aí, nego? O microfone de Lu? Tudo ok? Vê aí. Prontinho. Por favor, me chamem, me convoquem. Faço questão de ir de mesa em mesa, saber o que é que vocês têm a perguntar e a comentar para os dois profissionais aqui. Vamos curtir um som legal, vocês vão gostar. Então, segura aí que lá vem pedrada aí com o Danva. Solta o som aí, DJ. Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Repara em corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela viva, tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão, vem.
Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas do desejo pra você me dar um beijo, desembolar. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela, viva tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela, viva tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar. Isso aí. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à noite As Mentiras que nos contam sobre o sexo. A gente vai começar com... Hoje o tema é polêmico, Laís. Como é que é? O que é que você acha? O que é que vai pegar na cabeça? Só lembrando, galera, rapidinho, a gente está no YouTube, viu? Ao vivo aí no canal da Faça Live. A Faça Live está aqui montando essa estrutura massa para a gente. E a gente está ao vivo no canal no YouTube. Então, na hora que for perguntar, na hora que for levantar a mão, se esconde da câmera se você não quiser aparecer. Ou então usa aquela velha desculpa do Serginho Grossman. O vizinho, do amigo, do primo, do papagaio tem uma pergunta para fazer, entendeu? E aí, Laís, e o tema de hoje? O tema de hoje foi escolhido da última vez. É um tema que eu sempre penso, né, por onde começar. Porque é um tema complexo e simples ao mesmo tempo. É complexo porque as pessoas ainda têm muito estigma em relação ao tema. E é simples porque todo mundo tem, que é fantasias sexuais. Inclusive, a gente está se encontrando hoje porque na próxima semana eu vou estar apresentando no Congresso de Sexualidade Brasileiro esse tema. Como se usar as fantasias sexuais para melhorar a qualidade de vida sexual das pessoas. E aí, a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês, quem teve aqui da último encontro sabe que eu fico interrompendo Ela é dessas. a conversa de todo mundo, né? Ninguém conversa, ninguém faz nada, eu fico chamando atenção. Tem crianças hoje aqui, mas... Você segura um pouquinho. Eu não vou contar de onde as crianças vêm hoje. Não vamos Hoje estragar. não é esse dia, não. Hoje ainda é a cegonha. Hoje ainda é cegonha. Isso e aí. os meninos também, daqui a pouco, cadê eles participando? Os meninos do B-Burger, Pois. sempre eles Gente, participam. vamos fazer o seguinte, então, hoje, já que tem mais pessoas, assim, ao invés de vocês ficarem com mais vergonha, eu vou pedir menos vergonha, tá? Eita. Quanto mais vocês compartilham, vai ser uma terapia em grupo hoje. Quanto mais você se fala em voz alta e se escuta, melhor, tá? Alguém sabe me falar o que é fantasia sexual? E que não responder, não vai passar na prova de hoje, vai ficar em recuperação. E aí? Meio ponto garantido para meus alunos. Agora, gente, é o que tu dá? Matéria de quê? Eu sou análise do comportamento, Péssimo, intervenções gente, corre atrás desse analítico-comportamentais. Lembrando, gente, que eu sou especialista em análise do comportamento, sou professor da Unifax e da FAT, aqui em Feira de Santana, e psicólogo sócio do Bem-Estar e Comportamento, lá no Multiplace. Laís tem o consultório dela, o espaço dela, lá no Premier, tá? Então, solta a voz aí, pergunta pra gente, ou fala pra gente, o que é que você quer? Você não pode falar? Por favor, Lúria. Ah, Lúria. Abre aí, DJ Ricardo, o microfone de Aproveita Lúria. que ela tem uma energia incrível. Misericórdia. Não, fantasia sexual é aquela situação onde você tem a imaginação de algo sexual que você pretende e que você imagina, né, na questão do contexto sexual. E se sua fantasia for, por exemplo, tá? A do Batman? A do Batman. É simples. Uma criança, ou um adulto vestido de bebê. O que isso tem de sexual? Ou então, um sapato. Eu tenho um cliente que ele tem fetiche em pé, né? E eu vou explicar a diferença entre fetiche e fantasia sexual. Aí, toda vez que ele vai, eu vou de sapato fechado, de escarpão.
Pra não desconcentrar. Porque E é que meu pé é feio. Verdade. Tem situações que são situações que lhe aproximam das situações sexuais. Isso. E tem situações que lhe distanciam das situações sexuais. Então eu vou Né? pedir pra vocês fazerem o seguinte, tá? O pessoal daí de trás tá me ouvindo? Tá chegando legal o som Da aí? tabacaria? Não, eles Beleza. estão concentrados. Quem estiver ouvindo a gente, eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa hiper desconfortável agora. Eita. Fechem Tenho medo os de olhos. tubos. Eu tenho medo de tulas. Quando tu manda fazer essas coisas. Fechem os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Bora, fechando os olhos, psicanalista. Viaje para o fundo do seu Se ego. eu falo, tá? Qual é a sua fantasia sexual? Olho fechado, mulher, eu tô te vendo. Qual é a fantasia sexual que te vem à mente? Deixem vir. Eu posso falar? Eita. Calma. O Pantanal. Vige. Vocês conseguem visualizar bem algo que estimula sexualmente vocês? É fácil? Ou foi para lugares óbvios? Um Cabuçu. Cabo Sul. Eita. Mas Cabo Sul tem todo um contexto, né? Só que aí que tá. Fantasia sexual, gente, é justamente isso. São imagens, tá? Que vêm a partir de estímulos sexuais. Só que o que é o estímulo sexual para uma pessoa pode não ser para outra. E as pessoas não estavam aqui da primeira vez, então eu vou começar pelas questões polêmicas. Fetiche. O que são fetiches? Alguém tem uma noção? Alguém tem um fetiche aqui? Fetiches são coisas, gente, que saem muito da norma, tá? Aquilo que a gente é acostumado a pensar sobre sexo, a querer, a desejar. Quando sai um pouquinho ali dessa zona de conforto do que é chamado de normal, tá? Que não tem a ver com o geral do corpo, que não tem a ver com os órgãos sexuais, com a coisa sexual ali que tá mesmo direcionada, tem a ver com objetos. Uma vez, vocês lembram um programa que tinha no SBT? Que era bem à noite, eu não sei quem era, tinha uma mulher que apresentava, era bem de madrugada, tá, gente? Eu não era nascido, não. Não, nessa você época. não era não, né? Não. Certeza. Você Certamente não. Eu Você tava deve ter visto no debutando. YouTube, né? Porque Pois. Eu nem pensava em fazer terapia sexual. E tem duas coisas, assim, que eu me lembro bastante. Ela respondia perguntas sobre sexo. E aí, houveram duas ligações que vocês podem achar absurdas, mas eu vou explicar como não são. Uma delas era a mulher perguntando se ela fizesse sexo com o cavalo, se tinha probabilidade dela engravidar do cavalo, e aí o marido descobriu que o filho não era dela. Mas ela perguntava isso muito sério. Gente, é Mas muito era doido. absurdamente sério. Não era tipo assim, eu acho que eu tô fazendo a gozação, Não era uma trote. brincadeira, um Não, trote. era sério. A outra pergunta é, É se coisa, viu? usasse a cenoura em casa para se masturbar, e eu não quero nem que vocês levantem a mão, Ney sabe que eu peço para vocês levantarem a mão mentalmente. Ele fala que a mente não existe. Mas É. levantem a mão mentalmente Conceito de mente. quem já se masturbou com alguma leguminosa. Eu não sei de nada. Cenoura, abobrinha e afins. Mas tem isso mesmo, né? Volta Ela e meia a gente vê. ela perguntou, eu tenho que usar camisinha se eu usar a cenoura daqui de casa e depois eu posso usar? Vocês acham que legume? isso sai... É. Ela perguntava se podia usar o legume depois que ela utilizar. Se Tu só vê usasse coisa, a viu, mulher? camisinha... Não, e eu era novinha, eu devia ter... Olha. Sério, confortável da coisa. Eu quero puxar pelo lado desconfortável da coisa, tá? Por exemplo, se você tem uma fantasia sexual, Ney, eu vou me repetir bastante, você vai ter uma sensação que você já ouviu, mas é porque você já ouviu 2 vezes, homem, sobre É, né? isso. Eu tô com tu há quantos anos, mulher? Pois é. Ouvindo você falar. Então, se você imagina, quem aqui é casado e é heterossexual? Homens héteros casados. Vocês já Olha aí. imaginaram sua esposa com outro homem e você vendo? É, mas tem Já? isso também. Não. Não, é a coisa que mais... Oh, não, imagina. Vocês Eu já ouvi sabiam muitas que coisas. essa é uma das fantasias sexuais mais comuns entre os homens brasileiros? Qual é o caso? Você imagina aí, tá? Homens, vocês passam muito tempo do dia de vocês em estado de alerta, não é? De pensar, e principalmente na cama. De ser o ativo, de ser o que coordena, de ser o que vai ali guiando a situação. Manda e desmanda no parada. Agora você imagina você sair desse papel e poder ser mais passivo nesse papel.
Olha o alívio Estranho, que dá. hein? Como é que dá pra você fazer isso? Veja bem, você me apertou sem me abraçar aí agora, porque é um negócio que nunca passou pela minha cabeça, não. Mas é isso que tá. Nunca passou pela cabeça de vocês, ou é muito difícil reconhecer? Porque, na verdade, as fantasias sexuais, elas são incontroláveis. O que isso quer dizer? Que a gente não tem como ficar se punindo. Inclusive, esse é um dos poréns maiores em relação à fantasia. Quanto mais você se pune, quanto mais você se julga, mais ela vem. A fantasia, Leis, desculpa. Pode falar. A fantasia, ela está atrelada diretamente ao desejo, à libido, ao instinto. Sabe aquela música de Zé Cabaleiro? Se eu digo venha, você traz a lenha, vocês podem até cantar depois. Ui, danado. Pro meu fogo acender. As fantasias sexuais são exatamente o combustível do desejo sexual e é o que facilita, inclusive, a chegada do orgasmo. Por que mulheres têm mais dificuldade de chegar até o orgasmo? Vocês sabem dizer? Em relação às fantasias sexuais? Vocês não pensam, não, gente? Vocês não fantasiam nada, não? Não, é todo mundo santinho aqui, rapaz. Todo mundo santinho. É. Vocês estão achando que um fantasia é o paradigma. quê? É botar a roupa da tiazinha. Desculpa, gente, mas eu sou da época da tiazinha. É botar a roupa da tiazinha e aí é fantasia sexual, é? Vestir Ou de comprar a Batman. roupa da enfermeira. Um de Batman, outro de Batgirl. Inclusive, Que loucura. enfermeira. Você é enfermeira? É enfermeira. Mas você sabe por que que enfermeira tá tanto assim no imaginário dos homens? Porque cuida. Ali é uma mulher que cuida. É uma mulher que cuida, é por isso. É um ideal de uma mulher que cuida. Mas é o isso caba aí. já não tem isso não nessa sociedade machista que a gente vive. Mas é um cuidado Eles- diferente, porque você está Ah. vulnerável. E você pode estar vulnerável naquele momento. Vige, Quando mãe. você está doente, é o momento que o homem pode estar vulnerável. Infartou, pode ficar vulnerável. É verdade. Antes disso, o homem não sente não as coisas. Mas aí as fantasias sexuais, para as mulheres, mulheres que estão aí atrás, vocês pensam sobre sexo? Temos Vocês- criança na casa. Não? Ela não tá... Hã? Quando o homem, ele consegue, ele geralmente tem mais fantasias que levam ele a ficar mais vulnerável, que permite o homem a ficar vulnerável. Por isso que tem tanto homem que gosta de apanhar, tem tanto homem que imagina enfermeira, tem tanto homem que imagina a mulher transando com outro homem na frente dele. Mas, gente, vem cá. Um homem que fantasia que sua companheira está fazendo sexo com outro homem que ele está participando, ele tem tendências a ser bi? O que garante que ele vai ser bi ou não? Mas o que garante que ele não vai ser bi, que ele não vai querer ali experimentar uma coisinha com outro homem? Chegar um chamego, um toque. Estranho, hein? Mas Nada garante. cada um na sua praia. Mas vem cá, gente, fantasiar é a mesma coisa de desejar, de querer algo de verdade? Tudo que vocês fantasiam, vocês querem? Eu fantasio várias coisas, não significa que eu coloque isso em prática. Eu vou para um lugar... Gente, tá para ouvir das crianças. Eu vou para um Oi. lugar mais ainda, tá? Incômodo. Alguém já sonhou tendo relação? Olha Chegou aí. parente, gente. Olha Quando aí. chega parente, a gente tem que falar que chegou Parente parente. sempre chega. Vocês já imaginaram tendo alguma relação com um familiar em sonho, ou aquele pensamento que vem e vai, você fala, ai meu Deus, que absurdo! Autocondenatório. Isso. Vocês já imaginaram isso? Você matou, claro, porque é uma Eita. forma de você Matar acabar a com aquilo fantasia. ali que não é que causou um incômodo absurdo. Mas de onde é que vem isso, gente? Vocês fazem noção de onde é que vem as fantasias sexuais humanas? Para onde eles vêm, para onde elas vão? Hã? Não é desequilíbrio. Durante muito tempo... Você sabe por que você pensou isso? Não é à toa que você pensou isso, não. Primeiro, sempre existiu. Como terapeuta sexual e pessoa que estuda e psicóloga, eu não posso falar exatamente de onde elas vieram. Não tem como saber como nós construímos essa imaginação que leva a gente a correr por tantos lugares. Eu falo que é a melhor fórmula, não é você ir fazer reposição hormonal não, viu, gente? Não cai nessa pegadinha dos médicos, principalmente os ferences, que quer meter hormônio para você ter mais desejo, não. A melhor fórmula é... Você bota hormônio assim à toa? Mas eu tô falando médicos específicos, irresponsáveis, que não estudam Não são todos. a sexualidade humana. Mas aí é que tá. Não são os hormônios.
o que faz o ser humano ter isso que eu falo que é o maior alimento para a nossa sexualidade, para o desejo, é de graça e pode levar você a qualquer lugar possível. Portanto, que não haja tanto julgamento e culpa. Mas por que tem tanto julgamento e culpa? Como é o nome dela? Hã? Ceissa? Sim. Ceissa, já entendi. Quando ela se referiu à fantasia sexual, e aí, meninos, vocês são quietos hoje? Daqui a pouco eles botam o time em campo. É vocês mesmo. Vocês pensam em fantasias sexuais, ainda há um julgamento muito forte. Porque primeiro veio a Igreja Católica, lá no século V, falando que era pecado, porque sexo era só para quê? Para procriar. Aí vocês falam assim, mas aí já tem quantos séculos que isso passou? Quanto está impregnado? Muito, Ney. Com certeza, porque Bastante. a igreja todo tempo, a igreja tem a questão dos dogmas e todas aquelas imposições que existem, que as pessoas seguem isso de uma maneira muito natural e concordam com isso. Só que uma das coisas que a gente precisa observar dentro desse contexto é que a gente que trabalha com sofrimento humano o tempo inteiro, né? Esse sofrimento, quando está ligado à área da sexualidade, ele vem muito mais por conta desses dogmas, dessas regras que são impostas de fora para dentro, do que do próprio indivíduo. Então, o indivíduo sofre muito mais porque ele está preso a uma regra que ele não pediu para ter, do que necessariamente aquele sofrimento. Não que aquele sofrimento não exista, ele existe, mas ele só está canalizado, ele só se materializa na vida do sujeito, porque o sujeito começa a enxergar uma realidade diferente da que ele foi formado para ser. Mas quem disse que aquela formação era certa e era única? Gente, hoje é o dia do sexo, vocês sabem disso? É verdade, hoje é o dia do sexo. 6969 não é só uma posição, é uma data comemorativa também. E o que acontece? A gente fala muito de liberdade sexual hoje em dia, mas vem cá, o quão vocês são livres, se nem mentalmente vocês conseguem ser livres. Olha o tanto de gente, ela mesma super animada, falando, eu pedi pra ela fechar o olho, quem disse que ela fechou o olho? Eu tive que ficar aqui regulando, porque ela não ia fechar o olho. Porque nós aqui, a liberdade daqui garante a liberdade do corpo. Então, quando a gente para pensar, Laís, mas foi a igreja falando no século V, tá? Mas aí depois veio a medicina no século XIX falando, sabe o quê? Chamando isso de perversão. Quantas pessoas ainda falam, Maria, você é pervertido. Aí pensar num negócio desse, você é muito pervertido. Vocês nunca ouviram isso, não? Vocês nunca chamaram ninguém de pervertido? Às vezes a pessoa querendo uma coisa tão simples, sabe? Uma coisa de, olha, o tapinha não dói, só um tapinha. Ou um homenagezinho básico, ou uma casa de swing. Eu estava até falando com o Ney da última vez, que Feira de Santana ainda está meio desfocado nisso, tá? Salvador tem casa de swing, mas eu não sei se vocês sabem, no Brasil tem uma comunidade secreta de swingueiros. E swingueiros não são dançadores de pagode, tá? Escondidos. Swingueiros são aqueles casais que praticam swing de forma livre e que estão ali associados, mas você tem que ser convidado para isso. E isso tudo a gente não pode chamar nem de sacanagem, nem de perversão. Para você fazer uma coisa dessa, tem que ter muita coragem e liberdade sexual. E, na verdade, quantas pessoas não gostariam de fazer, mas não tem condições dentro da relação para fazer, porque isso é muito mal estruturado. Então, só rapidinho, vou passar para ela. No século XIX, a medicina veio colocando como perversão. E hoje, quem aqui é estudante de psicologia ou psicólogo, e não precisa ser não, tá? Porque hoje em dia, homem, dentro do Instagram, você vai pegar vários conteúdos de psicologia. As partes que falam sobre sexualidade humana ainda está em algo chamado parafilia. Parafilia soa como algo gostoso? Prazeroso? Parafilia soa como o quê? Doença. Então, poxa, o cara tem tesão em se vestir de mulher, travestismo, tá? O nome disso é um fetiche chamado travestismo, em que a pessoa fica excitada ali, trocando de gênero. Então, a mulher vestida de homem, o homem vestido de mulher. Mas está lá no DSM como parafilia. Soa muito mal aos ouvidos. Então, ainda hoje, a medicina
interrompe as nossas fantasias sexuais. A gente tem esse julgamento porque lá está constatado que existe um desvio, mas esse desvio, gente, é um desvio moral. O que a gente está acostumado a dizer que pensa, não necessariamente é o que a gente pensa. Você ia fazer uma pergunta? Vamos lá. Eu vou tentar lembrar, tá certo? É o seguinte, por que as pessoas que fazem swing, qual a necessidade delas, o que passa na cabeça delas para fazer swing, para namorar, transar, Você é com casada, vários né? casais. Hoje não, hoje eu sou divorciada. Mas já fui casada 4 vezes. E já tive vários peguetes. Com algum deles você teve vontade de fazer uma troca de casal? Não Qual tive. foi o máximo de tempo que você passou casado com a pessoa? Acho que 9 anos. 9 anos. Uma das maiores motivações para o swing, sabe o que é? São duas coisas, na verdade. Rotina? Seria rotina, sair da Duas rotina? coisas. Seria o quê? Se for só rotina, vai ficar naquela coisa assim, pô, vou ter que sair da rotina com isso. Parece uma obrigação. Primeira coisa, vocês casados, já que já tiveram parceiros, vocês só desejam sexualmente a pessoa que está do teu lado e você ama? Não passa ninguém, você fala, Ave Maria, por que lá em casa? Ninguémzinho que te desperta assim a uma fantasia, Você quer me nadinha de comprometer nada. aqui, rapaz? Minha mulher tá aqui do lado, Mas rapaz, você tá Sandrinha já está doida? acostumada, ela já ouviu isso na rádio, quantas vezes? Ô, rapaz. Ô, Que, você- inclusive, isso na psicologia tem derrubar um minha nome casa, muito pô? chique. O nome disso é muito chique na psicologia. Triangulação. O rapaz tá com Você a usa esposa isso, aí do Ney? lado. Ei, quê? Triangulação. Triângulo, não sei o que é isso, não. Triângulo que eu conheço é aquele negócio do forró. Isso é porque é muito chique. Eu adoro falar com os casais que eu atendo. Olha, isso é uma triangulação. É muito chique falar triangulação. Então explica pra mim. Triangulação é quando tem um terceiro elemento fazendo parte daquele desejo, daquela fantasia. Precisa colocar em prática? Não, Não. necessariamente. Não, nem tudo que você quer é realmente algo que tem um impulso para você colocar em prática. Às vezes é um desejo, que é aquela coisa, né? Eu falo que uma boa sessão de terapia acaba com o ditado popular. Vontade faz o quê, Ney? Bom, vontade. Daí passa. Vontade é para falar como analista do comportamento? Ah, não, cala a boca, Ney. Vontade, gente, daí Vontade passa. não existe. Mas quanto mais você se julga, às vezes, em relação a isso. Tem vontades, não, tá? Tem vontades que são reais, sinceras. Por isso que eu sempre tento identificar. Você estava perguntando, né? O que faz um casal fazer swing? É um querer real de ambas as partes? É uma curiosidade real? Porque se não for, não vale. Então, tem que primeiro saber se é um querer real. Sendo um querer real, às vezes é só uma vontade que deu e passou, e ok. Então, não vale tanto a pena, assim, passar todas as coisas, os rolês, que é muita coisa, viu, gente? Sim. Para chegar até swing, você acha que é assim? Bora swingar ali e acabou? Não, Não, isso não é é quando assim, toca não. é o tchan. Não é, é só Só quando que é toca o fácil tchan. assim, entendeu? Mas o que acontece? São duas coisas. Desejo, gente, porque desejo sexual, ele não é monogâmico. Nós não somos monogâmicos. A gente aprendeu A ser. a ter uma ideia de que a gente está ali voltado para uma pessoa. Tanto que a triangulação, a fantasia é uma válvula maravilhosa para a satisfação do prazer do ser humano. E aí vai. Eu uso muita triangulação para a pessoa não trair. Vocês não sabiam, não? Eu tenho uma igreja. Eu tenho, na verdade, não é uma igreja, é dos homens que são ex-traidores, homens que não traem mais. Como é que eu trabalho com eles? São homens que chegam no consultório, super arrependidos da traição, deu merda sexualmente pro casal, deu merda de várias formas. O que é que eu faço? Você vai parar de desejar outras mulheres? Rapaz, ela quer me complicar mesmo na frente da mulher aqui, né, rapaz? Vocês já perceberam isso? Que ela tá querendo derrubar minha casa mesmo? Sandra, pede o vinho hoje. Aí aqui tá. Não, gente, a mulher também não. Só que a mulher tem tanto mecanismo de defesa que nem identifica que está querendo uma outra pessoa. Mas também quer. Vai passar um homem bem cheiroso, tá? Ou alguma coisa, por exemplo, fetiche. Todo mundo acha que fetiche tem que ser uma coisa muito grande. Quer ver o fetiche de brasileiro? Bunda. Fetiche nada mais é quando você especifica algo, que aquilo ali é um estímulo sexual para você e você esquece do todo. Entende? Quer ver fetiche de americano? Peito. Aí você vê aquelas americanas bem, parece que vai quebrar, porque tem um peito para sustentar, Tem um peito muito pesadíssimo. Verdade. Aí é que tá. Então, assim, eu uso muito a triangulação. Você não vai parar de desejar.
Mas você precisa, quais são as consequências de colocar isso em prática? Quais são as consequências de levar esse desejo até uma ação? Vale a pena se a gente coloca na balança? Não. A resposta que eles chegam sempre é não. Porque a confusão em casa é difícil, entendeu? Pode ter até um sexo bom de reconciliação, mas a falta de confiança que fica depois é muito pesada. Então, eu uso bastante da fantasia sexual para a pessoa se realizar na fantasia. Então, você pode pensar em quem você quiser. Inclusive, isso é muito comum para as mulheres, viu? Mulher, na verdade, pensa muito. Só que mulher pensa muito não é no vizinho gostoso. Que o vizinho pode ser gostoso, mas a mulher pensa em quem? Fala aí, gente, o pessoal de Pantanal, você estava falando de Pantanal. Eu não conheço. Fala aí um ator que seja bem bonito em Pantanal. Murilo Benício, pelo amor de Murilo Benício é Deus. porque é da minha época, pô. Nunca É porque ele é um foi. coroa, né? Não, nunca foi. Ah, como é o nome do cara? Não. Boi. Tem um boi no Pantanal e o boi... Como é o nome do cara? Peraí, mas é um José boi Loreto? animal ou é um boi ser humano? Porque pode ser um boi animal, você vê que o fetiche está aí. Aquele cara Loreto, não sei o que lá, Loreto. Hã? Sim, mas a mulher querer transar com boi, quem é o ator, o galã da novela Pantanal? Ah, entendi. É, o galã, ninguém sabe o galã É da o novela. tal do das Loreto, 9. mulher. Pronto, Loreto. José Loreto, não sei o que lá, A Loreto. mulher geralmente costuma fantasiar com pessoas que estão muito fora do alcance dela. Sabe por quê? É como se não estivesse traindo. Porque não estivesse saindo, isso mesmo. É muito louco isso. Aí Freud vai falar que é o inconsciente e tal. Não, gente, isso é aprendido, tá? Então, agora quando vocês forem se sentir mentira, que é uma palestra só, uma conversa só, porque isso aqui eu não considero mais uma palestra. Meninas, vocês estão muito É um longe, bate-papo. viu? Quem, menino? Ah, é porque tem criança na mesa. Laís, Ah. tem umas perguntinhas aqui pra tu, viu? Calma, gente, deixa eu só explanar isso rapidamente. Fecha esse pensamento aí pra gente chamar o Danva. Porque eu acho assim que é fundamental falar a diferença entre fantasia e ação, tá? Beleza. Fantasia, você pode passear por onde você quiser, inclusive, por exemplo, ação, tá, Ney? Aí a gente vai para as perguntas. Uhum. Eu já atendi um casal que é... Alguém tem cachorro? Ai, Jesus. Alguém já fez sexo na presença do cachorro? Eita. Alguém já viu o comportamento do cachorro enquanto vocês faziam sexo? O que é que eles fazem? Eles ficam lá juntos, eles sentem o cheiro, ali é feromônio puro. Sabia que tem pessoas que adestram o cachorro para fazer sexo oral na mulher? É coisa, viu? Daí a gente vai. Quais são as perguntas, Ney? Vamos lá. Eu vou chamar o Danva para eu poder respirar para fazer essas perguntinhas que estão aqui. Solta o som aí, Danva. A dama e o vagabundo aqui conosco nessa noite. Segue aí no Instagram, @Danva_ no final. Essa dupla massa que está fazendo esse som com a gente. Enquanto a gente respira aqui para fazer as perguntas e soltar a Lúria aí no meio de vocês, para que vocês também façam suas perguntas, tá? Bem, dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faço acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Demora e pra te dominar, dar a volta por cima. Eu vou continuar te provocando e pra escandalizar. Não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, 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 ah. Bem, dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando pra escandalizar, dar a volta por cima.
hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Uma salva de palmas aqui pro Danva, @Danva, a Dama e o Vagabundo. Tem canal no YouTube deles, Só tá? aproveitando a deixa que vocês escolheram muito bem o repertório para hoje, viu? Porque eles estavam falando e eu só imaginando, gente, tem tudo a ver com BDSM. Vocês sabem o que é BDSM? Ai, Jesus. É o fetiche sexual brasileiro mais desejado. É a fantasia sexual que o brasileiro mais tem. Bodagem, dominação, sadismo e masoquismo. BDSM. As duas primeiras partes falam de dominação psíquica e as duas outras partes falam de dominação física. E é a coisa que o brasileiro mais tem, fantasia sexual. Mesmo. É. É coisa quem estuda e quem pesquisa essa área, viu? Eu estou aqui só de Serginho Grossman, porque eu aprendo muito com Laís. Uma pergunta aqui, Laís. Cadê, meu Deus? Estava aqui comigo, ele apagou. Primeiro, ele perguntou e apagou, né? Mas eu vi, viu? Você que perguntou aí na internet e apagou, eu vi. Tá na quem internet, é perguntou. verdade. Ele perguntou de você. Você tem fantasias sexuais? Claro que sim. Lógico. Não vamos revelar Não todas vou aqui. contar hoje aqui, né, gente? Olha Porque aí. isso aí Cadê? tem que ter intimidade, é só o segundo encontro. Eu vou contar minhas fantasias sexuais no segundo encontro. Não dá, né? Não dá, não. Tem que rolar mais um clima e tal. Com certeza. O que realmente é uma pessoa pervertida? Tá, mas aí eu vou até entrar na questão, tá? A fantasia sexual das mulheres, ela se caracteriza um pouco diferente do que é comum nos homens. O homem tem o BDSM, que é o legalzão para os brasileiros, mas depois do BDSM, para o homem é ser corno. Né, que a gente já comentou aqui. Homem tem esse fetiche, inclusive que as pessoas falam. Eu já atendi um homem assim, é real, viu, gente? Que ele seja chamado de corno, ele ficava assim, alucinado. Ele ficava... Tanto que quase eles iam se separando, porque a esposa falou, eu não quero mais, Laís, transar com outros homens, mas ele me obriga a ir em encontros, ele me obriga a falar como estão as Aí coisas. a gente está falando de adoecimento, né? Não. Não? Não Quando é um não é bom adoecimento... para os dois? Calma, depende. Vamos lá. Depende do ponto. Se ele só consegue se excitar com isso, aí é um transtorno parafílico. Essa é a grande diferença e eu vou responder a pergunta agora. O que é uma pessoa pervertida? Perversão não existe mais no vocabulário dos psicólogos e dos psiquiatras. A gente chama de parafilia. Só que as parafilias têm os transtornos parafílicos. Os transtornos parafílicos é quando a pessoa só se excita com aquilo, causando sofrimento para ela e para os parceiros. Então, por exemplo... Se a pessoa é casada com uma pessoa que é masoquista, quer dizer o quê? Tem prazer ao apanhar durante a relação sexual, sabe? E a outra é sadista, perfeito, o casal está super adequado. Ah, Laís, mas é chato, sei lá, se para eles funciona, passa 40 anos assim, não há sofrimento, não tem problema. Só que tem transtornos parafílicos que são incontestáveis, que são o quê? Quando, de alguma forma, você... perpassa pela liberdade da outra pessoa, você violenta da outra pessoa para ter prazer. Então, que é não ter consentimento, tá? São 3 categorias. Aí, o que ele chamou de perversão, não é, mas é parafilia, transtorno parafílico, que é o quê? Quando você tem desejo sexual por animal, e eu estava conversando isso com o Ney da outra vez, que isso é muito complexo. Porque alguém aqui é de cidade de interior? Algum homem é de cidade de interior aqui? Algum homem já teve alguma relação amorosa com uma galinha? Não, mas é mentalmente. Eu pergunto para vocês ficarem mentalmente respondendo e refletirem sobre. Algum homem aqui já teve alguma relação com uma galinha? Ou o casal que adestrava o cachorro para fazer sexo oral na mulher? Eu tenho um amigo que transou com a galinha. Eu tenho um amigo. Meu pai. Se meu pai estiver me assistindo agora, ele vai falar. Ele matou a galinha, o Matava as pobrezinho. galinhas tudo de vamalha. Matou Ó, as vamalha galinhas. tinha... Não, tem, né? 6 filhos homens.
6 filhos homens que faziam sexo com a galinha. Agora, era um sexo, era assim, muito efêmero, entendeu? É o sonho de todo homem. Acabou ali, só fui uma vez. Nunca mais vai procurar ele. Que a galinha morre, né? Não, aí a minha piada foi de péssimo gosto. Mas, enfim, porque ali não está certo. Mas, culturalmente, para vocês perceberem o quanto a ideia de perversão vai mudando dependendo da cultura, Ney. Dependendo da cultura, a gente vai entendendo o que é uma fantasia, o que é não é. Então, para uma pessoa que cresce na cidade de interior, a iniciação sexual ser assim é até normal. Aí vem zoofilia, necrofilia, sim, tem gente que transa com cadáver. Gente, se tem... Lembra aquele maníaco do parque? O maníaco do parque tem mais pretendente do que eu poderia ter a minha vida inteirinha. Até hoje ele recebe carta, ele está lá no manicômio, as mulheres tudo doidas por ele. Ele casou com a enfermeira lá do manicômio, depois teve uma outra. Então, assim, fantasia sexual, muitas mulheres têm fantasia com homens que são criminosos. Porque a fantasia sexual mais comum entre as mulheres, sabe o que é? É ser forçada a fazer sexo. Isso não é ser estuprada, tá? É consensual, mas ela tem aquela sensação de que ela está sendo dominada e controlada na relação sexual. Então, para responder a pergunta, são esses 3. Necrofilia, transar com cadáver. Zoofilia e pedofilia. Transar com menor também não cabe nisso moralmente, tá? Eticamente e legalmente. Então, tem todo... E é um desvio, realmente. Agora, a gente conversa muito hoje em dia, porque, assim, se a gente for pensar no século, sei lá, de 10, sabe? Século 10º, como é que chama isso, Ney? Bora lá, professor Ney. Sim, século 10. Eu estava olhando as perguntas aqui. As pessoas se casavam, as mulheres se casavam, menstruou, casou. Cleópatra casou com o irmão dela. Sabe assim, na hora que ela menstruou, ela casou com o irmão dela. Sim. Mas isso é o quê? Cultural. Assim como para brasileiro é bunda, né? Para americano é peito, para chinês, sabe o que aqui é, gente? Se vocês virem o que fazem na China, sério mesmo. Até hoje ainda você encontra tribos lá que funcionam assim. Eles pegam, apertam o pé das mulheres, as mulheres usam sapatos que vai apertando o pé para não se desenvolver, porque eles têm um fetiche louco por esses pés pequenininhos. Só que várias mulheres criam dificuldade de andar. Aí vocês falam assim, Laís, mas que absurdo, que absurdo. Quantas mulheres aqui não usam sutiãs ou calcinhas super incômodas porque está ali no imaginário do homem, não está ali porque está se sentindo sexy ou tudo mais, está fazendo pelo outro. Então, as fantasias, elas perpassam por isso. Então, tem que ter muito cuidado pensando, né? O que é perversão? Depende do momento cultural, histórico que a gente está falando. Essa ideia de perversão também nasce, se a gente for parar para analisar direitinho, ela também, essa ideia de perversão, ela nasce do conceito de que aquilo que está fora do padrão, daquilo que é considerado padrão pela regra social, é considerado uma perversão dentro do sexo, por exemplo. É porque é a ideia do que é normal no sexo. O que é normal no sexo? Tudo, portanto, que seja. Tanto que o BDSM parece uma algazarra, né? Quem aqui já assistiu 50 Tons de Cinza? Aí todo mundo pode levantar o braço. É horrível. Já assistiu? Mas traz uma coisa que é real dentro do filme, que é trazer para o público leigo o que é o BDSM. Então, vocês lembram que eles têm um código? Gente, é muito organizado o troço. Vocês têm que ter uma palavra-chave. Por quê? Porque tem pessoas mesmo que morrem se não tiver códigos. Então, eles têm todo, assim, um aparato, é igual swing. Casa de swing. Vocês já foram numa casa de swing? Ninguém quer responder, né? Eu posso falar por mim, que eu já fui. Eu fui fazer um estudo antropológico. Foi mesmo. Um estudo? Foi. Antropológico. Eu entrei com minha amiga, a gente foi fingindo que era um casal. Gente, eu tive uma crise de riso, eu sou terapeuta sexual, então eu estou acostumada a ouvir tudo que vocês imaginam. Mas na hora que eu entrei no ônibus, era um ônibus, é um lugar imenso em São Paulo, é uma das casas assim, de swing em São Paulo. Na hora que eu entrei no ônibus, que eu vi um monte de gente se masturbando e era gemendo, não sei o quê, eu tive uma crise de riso, de desconforto. De tão assim que era, mas é cheio de regra para entrar. Não pode beber isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então, assim, quando a gente acha que, na verdade, é uma putaria, não é. É super organizado, é uma Dentro putaria organizada. Dentro do contexto deles, é super organizado. Porque para você fazer isso, Ney, assim, tem que ter uma percepção muito grande do que é que você quer e deseja. Sim. Então, assim, toda fantasia sexual tem que ser compartilhada, inclusive, entre o casal, porque a gente estava falando, né? A fantasia serve muito para apimentar a relação.
ou para apimentar a relação, para ali criar realmente um contexto diferenciado. Por isso que sabe qual é a fantasia sexual das mulheres, além de ser dominada mais frequente? Inclusive, Lúria, traz aqui meu celular rapidinho. Eu fiz essa pergunta hoje no Instagram e eu vou mostrar para vocês o que é que a maioria das mulheres responderam, tá? De quê? Mulher gosta de quê? Farda? Não. Homens de farda. Não, vocês vão se surpreender o quanto a educação faz diferença, tá? Vai. Vamos lá. Vou falar pra vocês, tá? Agora Por eu exemplo, aprendi como é que olha as perguntas no Instagram que a gente faz. Eu não sabia não, eu vi ela fazendo aqui agora. Eu faço e nunca sei quando eu faço lá no Bem-Estar. Agora eu aprendi. Só puxar pra cima que aparece as perguntas. Pois é. Olha aí, legal, vai lá. Diferente, né? Gente, Vai lá. ir para um motel. Ou então, ser convidada pela pessoa que está há muito tempo com ela para um jantar romântico, no qual o homem se arrume. Sabe aqueles memes do TikTok? Que tem assim, ó, a mulher vai com várias roupas diferentes. Aí o homem, em todas as ocasiões, está com a camisa de time. A camisa do Flamengo. Meu pai, eu cheguei esse domingo, meu pai tava com a camisa do Flamengo rasgada. Eu falei, meu Deus, meu pai, o que é isso? Ele, não, mas é porque aqui é a da sorte. Ah, entendi. Como é que dá pra manter o tesão no meio disso tudo? A fantasia é justamente por você arrumar. Por que os casais mais novos, assim, eu digo novos não de idade, gente, mas de encontro, tem tudo isso? Porque dá pra fantasiar. O erótico tá naquilo que não é visto. Tanto que eu falei pra... Todo mundo se surpreendeu da última vez que eu falei que, assim, o desejo, as fantasias sexuais mais comum entre os cariocas é transar com mulheres gordas, obesas. O que mais tem no Rio de Janeiro? Mulheres com corpos esculturais. No Rio Grande do Sul, sabe o que é? Transar com travesti. O que isso quer dizer sobre as nossas fantasias sexuais, psicanalista? Encosta pra cá, homem. Venham pra cá. São Paulo também, né? E olha que eu já escutei de vários pacientes meus que travestis são os que melhor fazem sexo oral. E eu concordo com eles que isso deve ser pura verdade. Se tem um órgão genital parecido, então tem muito mais consciência do que é que deve ser feito. As nossas fantasias vêm muito daquilo que a gente não tem contato. Meu professor, que foi meu professor da terapia sexual, ele falava assim, Laís, na minha idade, sabe o que é que eu fantasiava pra caramba? Quando a minha professora de medicina, que ele é médico, mostrava um pedacinho da perna dela. E daqui, ó, isso aqui, ó. Durante muito tempo, o pescoço da mulher era uma coisa sensualíssima. Tanto que durante um tempo, os penteados pra cima, tipo eu tô hoje, era um grande fetiche. E aí, Ney, quais são as perguntas, Coque? Eita lasqueira. Veja bem, tem um aqui que está falando sobre a questão do swing, né? Eu vou soltar a Lúria aí no meio de vocês. Quem tiver com vergonha de levantar a mão para fazer uma pergunta, anota no guardanapo. Lúria está ali, ó, nossa produtora. Então, tá com vergonha de perguntar, anota no guardanapo e manda por Lúria, que eu não vou nem olhar para tua cara. Só vai chegar a pergunta aqui, não precisa se identificar e a gente responde. Tem uma aqui, Laís, que está se relacionando com a questão do swing. Ele está dizendo que não vale o risco do swing com quem ama. Conhece várias histórias de um casal que se empolgou e o outro chegou na hora, broxou, não correspondeu e dali acabou a relação. Isso acontece muito? Você ouve muito isso dentro do consultório? Exatamente de swing não, mas de poliamor ou de menage, sim. Porque nós somos criados para a gente estar em uma relação amorosa e tem uma crença muito forte que passa por a gente, que é a ideia de essa pessoa aqui, para eu ter certeza que ela me ama e que ela me deseja, que eu tenho valor, que eu sou um atrativo sexual para ela, que eu tenho um estímulo aqui sexual para ela, ela só pode me desejar e me amar. E isso é muito complexo. Então, assim, eu estou repetindo bastante isso. O que é que acontece? O casal, ele nunca vai estar preparado de verdade, porque a gente só vai saber, gente, como a gente encara uma experiência sexual depois de o quê? Depois que acontece. Então, antes disso, tem como conversar bastante, dialogar, entrar em acordos. Por exemplo, tem casal que fala, não quero que você beije outra pessoa, porque isso é muito íntimo. Inclusive, prostituta não beija, né? Prostituta que tem, assim, a honra dela não beija, porque beijo é algo muito íntimo. Tanto que nos Estados Unidos, as pessoas costumam transar, às vezes, casualmente, e não beijam.
porque tem essa perspectiva. Então, para você ir para um swing, tem que ser uma coisa bem conversada e bem delimitada. É uma coisa que vai ser pontual, é uma coisa que está na fantasia do casal como casal, é uma coisa que vai acrescentar, é uma coisa que você pode ficar só na imaginação, porque, gente, a gente não... Sabe aquela coisa, eu quero partilhar a vida boa com você, aquela música? Nem tudo que a gente pensa, a gente precisa partilhar. É uma mentira que acaba com tesão entre os casais, inclusive. O casal acha que para manter ali, para se manter de uma forma positiva e saudável, tem que contar tudo um para o outro. Amor, você não sabe, em 1990, eu transei fazendo bananeira, entendeu? Na praia de Cabo Sul, com não sei quemzinho, eu estava com a roupa tal. Hoje eu escutei até uma coisa absurda. A mulher teve que queimar um biquíni caro, porque o namorado perguntou, quando ela tinha ficado com uma tal pessoa, o que ela estava usando. E ela contou que foi o biquíni. Cara, E ele mandou sabe queimar o quanto é um biquíni. biquíni, né, caro? Muito caro. Não tenho nem Duas noção, pecinhas mas... de roupa que vai dar R$400. Eita, e ela queimou. Ela queimou. Isso fala muito mais dela do que dele, viu? Né? A submissão, a ideia de se colocar, de ser obediente a esse sujeito que pede tudo e ela faz, e ela simplesmente acata. E aí me remete também, Laís, é uma história, até comentei isso em sala de aula ontem, né? Essa ideia de... A gente tem muito, principalmente a galera da minha geração, né? 46, 50 anos, tem muito aquela ideia de que o meu pai não me bateu, mas eu não dei para ruim. Minha mãe não me bateu, só passava um rabo de olho para mim e eu não virei ladrão. A gente tem muito essa ideia. E muitas dessas mulheres que se encontram em relações submissas foram dessas que o pai só passava o rabo de olho para ela. Nunca bateu, nunca triscou o dedo nela, mas só passou o rabo de olho. E essa reação que ela tinha com o pai, na infância, de alguém, de um homem, uma figura masculina, olhar para ela hierarquicamente maior porque era o pai dela, olhar para ela e repreender com o olhar, ela acaba vivenciando essa situação dentro do relacionamento dela. No fetiche, claro que não é só isso, tá, gente? É muita coisa, porque vai da história de vida da pessoa. As fantasias sexuais, elas vão vir a partir da história de vida. Eu estava falando da última vez, estavam perguntando se eu tinha uma fantasia, mas eu tenho uma coisa que me conecta muito, é um estímulo sexual muito grande para mim, que é cheiro. Perfume, tá? Perfumes específicos. Tô sem perfume, Sandra, não passei perfume. Ela não tá nem ouvindo mais, tá em paz. Mas aí que tá, é cheiro natural. Tá? Então, assim, o que acontece? Dentro da minha história de vida, eu fui muito conectada à sensação de cheiro. Minha avó é muito conectada. Minha avó dorme com perfume importado. Entendeu? Minha avó é tipo Marilyn, que dormia com 5 gotinhas do Chanel. Pronto, mas ela dorme de roupa, mas sem calcinha, mas com o perfuminho dela lá. Aqui, ó, a sobrinha dela tá aqui para falar o quanto minha avó é ousada. Ela não veio hoje, porque ela falou que ainda é inverno, que ela estava sentindo frio, que ela não toma cerveja no frio, mas que quando fizer o verão, ela vem, e aí eu não vou falar nada, viu, gente? Só vou sentar aqui e ouvir, porque aí é ela que vai falar com vocês. E aí eu já vou avisar de antecedência esse dia. É verdade, você já falava dessa avó na rádio, né? Muito. Ela foi na rádio, não soube, não? É verdade. E ela perguntando, né? Porque a gente foi pra Rádio Sociedade, que eu ia, às vezes, ela... Ei, pode falar, Patrícia? O Frei não tá ouvindo, não? E se o Frei ouvir, ele vai falar o quê? Porque o Frei escutava, né? E é real isso. Mas, aí é que tá. Vai depender muito da nossa história de vida, as fantasias. E a questão é... Para que servem as fantasias, Ney? Cara, eu acho que é para dar vazão a muita... Você falou que as fantasias e os desejos, eles são muito relacionados à história de vida de cada um. Eu acho que as fantasias, de certa forma, elas servem para dar vazão a tudo isso que eu gostaria de fazer, que passa no meu imaginário, mas eu não faço. O desejo. Sabe por que o que está acontecendo na sociedade hoje? Que, por exemplo, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas aquela geração que teve de jogadores da seleção brasileira, que era casado com... Como é o nome dela? Pato? Como é que Pato era casado Alexandre Pato, que era casado com... E Bruna Marquezine também reclamava, com Stephanie Brito. Sabe o que elas reclamavam? E sabe o que é que hoje tem uma pesquisa inglesa que fala a mesma coisa? Os homens estão preferindo jogar videogame. Aqui, ó. Bruno, para não dizer, porque aqui, ó, gosta de jogar videogame. Estão preferindo jogar videogame a fazer sexo. As pessoas, elas não estão mais pensando em sexo. Veja bem. Calma. Veja bem, deixe meu PS4 fora disso. Não é todo mundo, gente. A gente não pode generalizar. Eu estou trazendo estatísticas, tá? Sim. Mas o que acontece? Hoje em dia, os estímulos sexuais estão muito dados. É muito pronto. Então, as pessoas... Acaba que aquilo ali não ajuda
a aflorar, fica repetitivo. Quando a gente tem muito uma coisa, a gente para de ter tanto interesse. Então, para que servem as fantasias, principalmente para as mulheres? É algo que eu indico dentro da terapia sexual. Vocês nem precisaram pagar hoje para estar escutando isso. É o quê? Enquanto você se masturba, tentar não usar pornografia. A relação com a pornografia pode ser muito danosa, depende de como seja, tá? É igual a relação com álcool, com qualquer outro tipo de coisa que você consuma. Exageradamente, pode te dar um empobrecimento. Então, eu sempre falo, começa a fantasiar, Laís, mas eu não sei fantasiar, não. Todo mundo sabe, gente. É de graça. Então, assim, dá para ser feito isso durante a masturbação. O homem tem muita dificuldade, né? Demais em relação a isso. Então, eu falo que é um treino. É um treino de fantasias sexuais. Para chegar lá. Perguntinha para você e perguntinha para mim. Eu vou fazer para você, tá? E depois você faz a outra para mim. Laís, você costuma receber casos em que a pessoa quer tentar inserir uma fantasia em sua relação afetiva? Como lidam... Quando existe rejeição por parte do parceiro? Depende de quem a gente está falando. Costumo bastante, mas o que acontece geralmente na dinâmica dos casais, tá? Quando só uma das partes quer, e essa parte é o homem, várias mulheres cedem para que ali satisfaça aquele parceiro a partir disso. Por exemplo, já tive uma mulher que contratou uma prostituta, 15 minutos, uma prostituta e deu de presente de casamento, entende? De aniversário de casamento. Então, ela também transou com a prostituta, ela nunca tinha se relacionado com mulher. Ela transou e ele transou com a prostituta, e aí foi, mas ela falou, não repetiria, foi ótimo. Agora, quando é um homem, tipo, eu escutei hoje, eu fiquei, gente, né? Quando é um homem, a mulher fala, tipo assim, vamos no motel? Eu juro que é uma coisa simples, né? Não precisa ser nada assim absurdo. Olha, bora transar com mais 5 homens ali, no meio da Getúlio Vargas, sabe? Para o pessoal passar de ônibus pelo BRT e dar uma olhada, e ter o que olhar no BRT de Feira de Santana. Não é nada disso, talvez a gente seja preso, não corre, não é nada disso. Às vezes bora no motel? De onde você tirou isso? De onde é que você aprendeu isso? Onde é que você viu isso? Ah, mas a gente pode, sei lá, vou fazer publicidade, porque é da minha amiga, tá? A gente pode ir no Eros. Como é que você sabe esse nome? De onde você viu isso? Então, assim, para o homem, há uma maior rejeição, porque muitos homens se sentem traídos, muitos homens se sentem insuficientes. Por exemplo, sex toys. Várias mulheres têm muito mais contato, tá, com a questão dos sex toys, mas muitas não conseguem usar nos seus relacionamentos, porque homem, gente, homem tem uma fragilidade com o pênis deles que vocês não sabem. Se a mulher bota um vibrador e eles têm consciência, tá, de que o que o vibrador faz eles nunca vão fazer, ou que aqueles têm uns vibradores, que é com penetração, sim, que eles rodam, eles tocam música, eles ligam luzes. Qual é o pênis que faz isso? Não faz. Aí o homem se sente super ameaçado por uma coisa... Não vai substituir, gente. O homem é tão fragilizado na sua masculinidade que muitos não aceitam isso e acabam rejeitando. E as mulheres ficam envergonhadas, se acham incorretas, impuras. Muitas desistem, param de falar sobre seus desejos, aí depois ele fica reclamando. Ah, mas ela não tem vontade de fazer nada lá diferente, de fazer sexo. Claro, você foi lá e castrou a sua mulher, sendo que aí que tá? Nada substitui o contato físico humano. A gente libera ocitocina quando a gente tem contato um com o outro. Então... Gente, não tenham medo dos brinquedinhos. Eles podem ser muito úteis, portanto que saibam ser usados, né? Beleza. E quando tem essa rejeição, Laís, de uma das partes, tem a rejeição do parceiro, como é que você lida com isso dentro do consultório? Quando chega o casal e um casal reclama da rejeição do outro. Olha, a gente trabalhou essa fantasia, mas ele não aceita isso ou ela não aceita isso de jeito nenhum. Geralmente eles nem falaram ainda, verbalizaram mesmo. Mas o que é que eu tento trabalhar, tá? E aí eu vou para a parte mesmo, resumindo uma coisa na clínica que, assim, parece fácil quando a gente fala, né? Mas isso demora sessões, tá, gente? Eu vou desconstruindo as crenças que barram para que aquele casal consiga usufruir disso. Nada mais é do que limites que se criam sociais. Por exemplo, homens acharem que se a mulher transar ali é porque ele está sendo insuficiente no sexo. Se ela quiser usar um sex toy, é porque está sendo insuficiente. Um brinquedinho sexual, tá, gente? Bora brasileirar. É porque ele está sendo insuficiente no sexo. Isso é uma crença, é algo que foi inventado, construído, e aí por aí vai. Então, eu tento desconstruir essas crenças e pergunto para a pessoa, agora que você começou a refletir de uma forma lógica sobre isso, você não faz porque não é uma escolha sua não fazer, você não tem desejo de fazer?
Ótimo, aceitável. Ou você não faz porque você tem limites, tem bloqueios, sabe? Acho que as consequências disso vão ser muito negativas. Aí a gente trabalha esses bloqueios. Entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui a outra. Quem tiver mais perguntinha aí pode mandar, viu? Lúria está ali à disposição de vocês. Como você, Ney, como você que não é sexólogo clínico, maneja casos quando a pessoa traz questões sexuais? É para me botar na parede mesmo, né? Para me expor assim e tal. Mas eu vou contar para vocês uma história que eu posso falar porque não, obviamente que não vou revelar detalhes da situação, e o pessoal também não era de Feira de Santana. Então, assim, eu tenho princípios religiosos, tá? Aqui está tatuado no meu corpo, que é a minha formação humana, tá? E dentro do consultório, eu recebo um casal para terapia de casal, em que toda a sessão era uma briga infernal. Era como se eu fosse o juiz e teria que dizer quem está certo e quem está errado. E eu entendi que, naquele momento, a gente teria que separar aquele casal e atender eles individualmente para entender as demandas individuais e depois a gente chegar no coletivo, e entender de que maneira o individual estava afetando o coletivo. Dentro desse contexto, quando eu vou para a entrevista individual e a gente avalia isso algumas sessões depois, eu percebi que os dois tinham o mesmo desejo sexual, mas por questões religiosas, eles não falavam um com o outro sobre isso. E o motivo da crise no casamento é porque a vida sexual do casal tinha reduzido significativamente e eles não falavam sobre isso porque o meu desejo é um pecado, ele nunca vai aceitar isso. E ela pensava assim e ele pensava assim também, por conta da formação histórica daquele casal na individualidade de cada um. E aí, qual era a fantasia? Swing, que a gente acabou de falar aqui. E pela minha formação pessoal, eu nunca pesquisei sobre isso. Nunca pesquisei sobre isso. Tenho que estudar, eu não sou sexólogo. Eu tenho que estudar sobre isso. Primeiro, eu aviso a minha esposa. Olha, o histórico do computador daqui de casa vai ter algumas coisas diferentes do que você está habituado a ver. Mas isso é estudo. Eu estou estudando. E aí fui estudar sobre isso, até o momento em que a gente pôde colocar esse casal junto novamente, eles se descobrirem na sua sexualidade, no seu desejo, poderem ter liberdade dentro desse casamento sem opressão para falar sobre isso. E hoje eles são um casal swingers que viajam o Brasil inteiro nas festas de swing, né? Então, gente, eu vou lançar isso no congresso, viu? Eu não sei. Tá gravado no Brasileiro, eu vou jogar isso. Gente, os swingueiros na Bahia. Não. Eles não são daqui. Né? Não, eu sei, eu tô falando, não vou soltar seu caso, não. Eu vou soltar o termo. Ah, bom. Pois é. Exatamente. E, às vezes, quando a gente está falando de sexo, as mentiras que nos contam sobre o sexo, às vezes o nosso comportamento sexual ele é engessado, como a Laís falou aqui, pela tradição religiosa, pela cultura do lugar. Cada lugar vai despertar isso de uma forma. E cada sujeito vai viver isso de uma forma. Mas se você está num casamento e você tem a liberdade para falar sobre isso, fale sobre isso. Converse com seu parceiro, com sua parceira sobre isso. Não tem liberdade ainda para falar sobre isso? Não sei como falar sobre isso com meu parceiro, com minha parceira? Está aqui Laís, está aqui eu, está aqui tantos psicólogos que estão aqui na casa também e que podem ajudar você dentro desse contexto. Ninguém nasce sabendo de nada. E a gente está falando de algo aqui, de vida sexual, que é quebrar um tabu de séculos. Falando sobre não pode expor, mas nos bastidores pode tudo. Então, eu não posso fazer... Tinha até um personagem de uma novela que era assim, que ele casou com uma menina linda, mas ele não tinha relação sexual com ela, ele só tinha relação sexual com a prostituta na rua, porque ela era santa. E ele não podia macular a santidade daquele personagem dela. E aí ele constrói essa relação. Então, às vezes, dentro das nossas relações, a gente santifica essa pessoa que está do nosso lado. Quando, na verdade, eu tenho um desejo, sim, eu tenho fantasia, sim, isso passa pela minha cabeça, sim. E se eu não puder ter a liberdade de falar sobre isso com a pessoa que eu amo e que eu estou dividindo a minha história de vida, com quem que eu vou falar sobre isso? Mas é que tá, tem limitações que as pessoas não têm nem consciência que tem. Que Vocês só o sabem processo que vai dentro liberar da isso. igreja, a Virgem Maria nunca perdeu a virgindade, né? José ficou na mão um tempão. Exatamente. E aí tem essa coisa mesmo de santificar a mulher, de pegar a mulher e botar em um pedestal, de que essa mulher que é pro sexo e essa não. Tanto que minha avó sempre fala uma coisa
E é muito real, viu, gente? Vocês estão preparados para a palestra dela, viu? Que ela ensina várias coisas. Ela ensina como você pode atender seu marido de uma forma diferente para atraí-lo sexualmente. E ela fala, seja uma puta na cama e uma dama fora disso. Isso significa o quê? Na verdade, nada mais é do que seja livre. Seja livre para você desempenhar vários papéis, o que é muito complexo para as pessoas. Então, essa ideia de que fantasia sexual tem fantasia sexual boa e tem a fantasia sexual ruim, na verdade, é algo construído. Agora, as limitações de cada um, só a pessoa sabe como lidar com elas. E se não conseguem, busca ajuda, tá? E acabou. Chegou aqui o lembrete agora. Queria convidar o Danva, mais uma vez, a Dama e o Vagabundo, para fazer um sonzinho aí pra gente. Depois a gente volta para encerrar essa noite, esse bate-papo bacana, tá bom? Sim, senhor. Danva, joga dura aí a Dama e o Vagabundo. Stare so deep in your eyes. I'm touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. And I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy in love. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy in love. Aí, ó, vai dizer que uma voz dessa no vídeo não é excitante? E não é, olha, não tem uma conotação necessariamente explícita sexualmente, mas é excitante. Lúria? Tá bem servido, hein, irmão? Vamos Essa para as vozinha. perguntas. Eu tô só concordando aqui, olha. Vamos para as perguntas, né? Vamos lá. Bora. Solta aí. Eu tenho uma pergunta, que é mais uma curiosidade, na verdade. A gente ouve muito falando sobre o gemido da mulher, enfim. Mas o que é que vocês teriam a dizer sobre o gemido do homem? E o que as mulheres teriam, aqui presentes, teriam a dizer sobre isso? Eu já pesquisei sobre isso. Eu já botei uma vez no Instagram. Foi uma coisa assim, uma revolta das mulheres. Mulheres querem muito ouvir os homens gemerem. Mas vem cá, é que você não estava no início, né? Senti sua falta no início. Eu sei que você não estava. Danado. Homens têm muita dificuldade de demonstrar emoção. Quando você está no sexo, é uma entrega muito grande. É uma falta de... É uma falta de controle. A ideia de sexo prazeroso é você se permitir perder o controle. E aí, o que acontece?
Homens conseguem, homens são ensinados a isso, homens não são ensinados a se expressar. Então, assim, não é que o homem não tenha vontade, e não é que a mulher não goste, pelo contrário, a mulher adoraria ter esse parâmetro também, esse termômetro aí, auditivo, entende? Mas, infelizmente, os homens não são educados para isso, e principalmente em referência de filme pornô e tudo mais, mas é uma dificuldade mesmo dos homens em expressar a emoção, até nessa hora. Moço. Olha ele perguntando, eu gemo, amor. Veja bem, ele acabou de expor a digníssima. Eu expus sem querer. Não. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida para tirar a respeito de fetiches sexuais, vida sexual, relacionamentos? Aqui, vem cá. Eu já tinha feito as perguntas. Eu não sei se eu posso fazer observações sem ser perguntas. Posso, talvez? Claro. Pode sim. Eu estava anotando aqui, porque eu achei interessante que Laís trouxe a questão da comunidade BDSM. Eu não faço parte, mas eu tenho estudado um pouco o tema, porque eu tenho interesse em sexologia. E então, eu anotei alguns dos conceitos que eu acho muito interessantes e que eu acho que a gente poderia muito aprender com essas comunidades. Porque, como você falou, são comunidades que geralmente elas são muito regradas, elas têm os seus preceitos para que não perpasse pela liberdade da outra pessoa, pelos limites da outra pessoa. E eu acho muito interessante que eles trazem aqui 3 conceitos que são muito bons. Sim, que é a relação consensual, né? Segurança. E aí traz isso, segurança. E aí eu acho muito interessante que eles trazem essa questão de que toda relação tem que ser consentida, você não pode estar alterado e tem que... Era segurança? Ter segurança. Isso. E segurança, que era a questão dos equipamentos que você utiliza, da maneira como você faz. Por exemplo, tem homem que gosta que os testículos sejam apertados. Então, assim, pode causar muita dor. Qual é o limiar entre uma dor que está excitando e uma dor que pode levar a um problema muito grave? Os casais baunilha, que são como eles chamam os casais que não são da comunidade, eles costumam ter um erro, alguns erros muito comuns em relação a algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas gostam de apanhar, algumas pessoas gostam de ser algemadas, e a gente não é treinado para isso. Então a gente já chega com a algema, já chega com as coisas tudo, e às vezes pode acontecer algum acidente, e a gente não está preparado para isso. Então é muito interessante aprender com essas comunidades. E também a questão dos limites. Eles têm os limites rígidos e os limites flexíveis. Os limites rígidos são aqueles que você não pode ultrapassar, e os flexíveis são aqueles que, se for importante para a pessoa, você pode ceder. E a gente não costuma conversar isso nas nossas relações comuns. E eu acho interessante, porque eles trazem isso como uma maneira de contrato, de trazer as coisas que são importantes. E outra coisa, a gente não fala sobre, mas a gente vive em níveis menores. Quem aqui nunca deu um tapinha na bundinha? Exato. Esse tipo de coisa faz parte, mas assim, não é algo que é conversado. Tem gente que adora receber tapa na cara na hora do sexo. Então, assim, qual é esse limiar é muito complexo. Aí tem uma música brasileira, eu adoro a criatividade de brasileiro. Eu adoro essa música, não sei se você já ouviu. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Aí eu descobri que era sadomasoquista. Podem botar no YouTube depois, viu, gente? De quem é essa música, em nome de Jesus? Eu aprendi em Fortaleza. Todo mundo canta essa música lá, é impressionante. mesmo? O tempo todo. É mesmo. Então, como vocês dois acham que a gente pode conversar esse tipo de tema nas nossas relações comuns, sem necessariamente estar numa comunidade, mas de maneira que a gente possa respeitar limites e fazer algum tipo de contrato para que não perpasse a liberdade e a segurança da outra pessoa? Sexo, antes de tudo, é algo conversado. As pessoas se enganam achando que falar sobre sexo fica automático e mecânico. Não. Falar sobre sexo é essencial. Falar os gostos, as preferências. Tanto que tem uma atividade de casa que é o seguinte: qual presente sexual você pediria para o teu parceiro, para a sua parceira? E você propor. É tudo negociação, gente. Vocês não sabem, vocês são de Feira de Santana. Feira de Santana é terra de negociante. Vocês não sabem negociar, não? Vocês não sabem, não? Se tu der isso, eu dou isso. Eu estou disposto a perder isso para poder ganhar isso. Isso é negociação. Então, assim, é conversa, é um diálogo. Mas muitos casais têm uma dificuldade de dialogar, então é preciso ser trabalhado isso dentro do casal, sim. Beleza. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eu quero agradecer muito a vocês. Essa live ela está guardada, está no canal da Faça Live. Procura lá no YouTube, Faça Live. Essa e a da semana retrasada está lá, gravada. E você pode assistir e mandar esse link para quem você quiser por aí.
porque é sempre muito interessante a gente falar sobre isso. A gente tem a liberdade e a ousadia, né, Laís, de sair do consultório, sair do ambiente clínico e vir para uma mesa de bar falar sobre temas sexuais. 2 psicólogos que dão a cara a tapa, né, para sair do consultório e vir falar sobre vida sexual numa mesa de bar. Né? Então, eu agradeço de verdade a presença de todo mundo que está aqui. Lembrando que a gente está aqui de 15 em 15 dias, com o tema da noite é sempre o mesmo. Né? O nome desse quadro é As Mentiras que Nos Contam sobre o Sexo. Tá? E de 15 em 15 dias a gente está aqui com uma temática diferente. A primeira foi relações não monogâmicas, a segunda hoje, fetiches sexuais, e a terceira eu vou jogar para vocês. Escrevam num pedacinho de papel aí o que vocês quiserem. E depois então, vocês bora vão... fazer a votação, que é mais rápido. É? Bora? Então vai lá. Bora pensar em 2 temas. Pensa em um, pensa em outro, a gente bota na votação. Eita lasqueira. Eu vou, então, falar 2 temas, tá? Bora lá. Orgasmo Você tá mais na feminino área. Orgasmo ou feminino. uso de estimulante sexual. O que é estimulante sexual, gente? Pronto. É Viagra, Cialis e afins. Que em feira, inclusive, acha onde, né? Que eu já te contei da outra vez? Em pacote, os pacotes. Firaguai. Em Feiraguai. Firaguai Bora tá lá. de ruma. A votação, tá? Quem quer... Não vai ser daqui a 15 dias, gente, porque eu vou estar moída, viu? Ah, é Eu vou ter verdade. chegado do Congresso na segunda-feira. Não, é mais vamos rápido fazer a assim, ó. votação. Então, assim, não vai ser daqui a 15, vai ser daqui a 3 semanas. Quem quer falar na próxima vez sobre estimulantes sexuais, o uso de estimulantes sexuais? Olha aí. Uma pessoa? E aí, gente, vocês de trás? Querem viajando opinar? ali. Eu nem lembro mais qual foi o outro tema que ele disse. Orgasmo feminino. Ah, orgasmo feminino. Eita! Eu vou fazer o seguinte, vai ser assim, ó, 5 passos para o orgasmo feminino. Aí vai a gente lotar pode isso aqui, cobrar, vai a gente pode bombar. cobrar 180 180. por pessoa. A gente já pode pensar nisso para o teatro, lá no final. Pois Pode- é. pode pensar. Vocês vão cair o queixo, porque... Tá, 5 então passos. é o tema escolhido. Orgasmo feminino. Então, Sabe beleza. o que é isso? Os homens não querem que os viagrinhas deles, os azulzinhos deles sejam incomodados, né? Então, gente, de hoje, daqui a 3 semanas, porque Laís vai estar no congresso, daqui a 2 semanas, então daqui a 3 semanas a gente se encontra aqui de novo, tá? Para falar sobre isso, para falar sobre o orgasmo feminino. Então pega o link dessa live aí, manda para todo mundo, vai lá no canal da Faça Live, se inscreve lá. A gente também tem um canal no YouTube do Bem-Estar e Comportamento, que é o nosso instituto, onde a gente tem algumas lives que a gente já fez anteriormente, falando de temas diversos, como ansiedade, depressão, Setembro Amarelo e tudo mais. Tá? A gente está nesse mês do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e a gente precisa pensar muito sobre isso. Tá? Muitos casais e muitas vidas também são ceifadas por conta de relações sexuais mal resolvidas dentro do seu contexto. Tá? Então, obrigado mesmo de coração a presença de cada um, de cada uma aqui. E a gente se vê daqui a 3 semanas nesse mesmo bate-local para falar sobre orgasmo feminino. Laís, obrigado. Danva, obrigado demais aí pela participação de vocês. Vou deixar vocês fazendo só 2 musiquinhas, certo? E depois a gente vai compartilhar um vinhozinho bacana ali, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, viu, gente, pela paciência que eu falo demais. Acorda, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê? Complicar assim, não tem nada de errado, pode acreditar em mim. Então, deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo
pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Para papá, para papá. Para papá, para papá. Acorda e nunca mais se vá. Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo. Eu tô aqui por ti, por mim, por nós. Cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a tua voz. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se for minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir, não vou mentir. Não vou mentir. Para papá, para papá, para papá, para papá. Então ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se for minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir, não vou mentir. Não vou mentir. Fiquei envolvidão. Bora mais uma. This is how I show my love. I made it in my mind because blame it on my ADD, baby. And this is how an angel dies. Blame it on my own sick pride. Blame it on my ADD, baby. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se apaga assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando
fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Sail with me into the dark, sail with me into the dark, sail with me into the dark. Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo e sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Valeu, valeu, muito obrigado, uma excelente noite pra vocês. Mais uma? Temos o quê? Toca Vanessa da Mata. Se você quiser, eu vou te dar Se você quiser, eu vou te dar amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa com a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem, aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva